O brasão, a arte do futebol nas mãos de um campeão. A arte do futebol, o drible elástico maroto, o jeito moleque de lançar, chutar, fazer o gol como se fosse mesmo uma brincadeira. Dessas que encantam e se tornam inesquecíveis, tanto para quem assiste quanto para quem joga. Mas o futebol dos novos tempos nem sempre é uma arte, nós sabemos. Existem as obrigações financeiras que interferem no jogo entre bola e arte. Compromissos com jogadores e patrocinadores não raro fazem parte do que não é nenhum espetáculo, apenas negócio. Garotos talentosos, muitas vezes nascidos das peladas com os amigos de bairro, em campinhos improvisados, entram para esse nosso futebol profissional e logo, se forem craques ou nem tanto, vão para o exterior fazer fama e fortuna. Futebol moderno é isso, embora devesse, embora devesse ser mais arte. A arte é esta que faz a felicidade dos jogadores e torcidas aí anda um tanto tímida. Talvez existia tática demais e molecagem de menos dentro do campo. Sorte que, mesmo minguada, a arte de acariciar a bola com irreverência aparece nos pés de um e outro jogador habilidoso, desses que jogam mais com o coração do que com os pés. Iguais a esses, o Corinthians tem e terá muitos, você sabe. Neco, Teleco, Luizinho, Garrincha, Neto, Riva, Sócrates, Casão, Marcelinho Carioca, Teves, tantos. E entre tantos, um artista, um jogador que além da arte nos pés, trazia a arte nas mãos. Rebolo. Francisco Rebolo. Rebolo com dois L's é a grafia da sua certidão de nascimento. Nesse caso, porém, manteremos o uso de apenas um L, porque o seu nome ficou conhecido nas artes plásticas dessa maneira. Francisco Rebolo Gonzalez foi filho de imigrantes espanhóis. Nasceu na Moca em 1902, cresceu descobrindo que tinha intimidade com a bola e com a arte. Jogou no time de várzea argentino e no São Bento, que era o argentino era o Aliança. O argentino, no caso, o Aliança foi o primeiro clube de várzea de São Paulo. E do Brasil, né? Vamos dizer assim. Jogou no time de várzea argentino e no São Bento. Depois, a convite de Neco, virou ponta direita do timão. Além das conquistas dos campeonatos paulistas de 1923 e 24, foi campeão do centenário de 1922. Embora tenha feito pesquisas específicas sobre o Rebolo, Celso Zelt, autor do Almanaque do Corinthians, revelou que não encontrou nenhum jogo do Rebolo atuando pelo primeiro quadro do Corinthians. Eu acho que ele só atuou no segundo. Acho que ele não chegou a entrar no primeiro, mas assim, por ter jogado no Corinthians, ou seja, no segundo quadro, ele meio que entrou pra história, entendeu? Cadê? Sobre sua ida para o Corinthians, ele mesmo contou. Foi uma coincidência. Calhou de eu ir fazer uma pintura numa sala do Corinthians, no centro de São Paulo, na rua José Bonifácio. O Corinthians alugou um salão, que era um armazém do pai do Filó. O Anfilóquio. Eu não lembro agora o sobrenome, mas é o Anfilóquio. Um grande jogador corintiano. Eu fui trabalhar na pintura decorativa daquele salão. Então recebi um convite direto do Manuel Nunes, o Neco. Ele, ele que me convidou para jogar no Corinthians. O Neco disse: "Você vem aqui tirar o nosso dinheiro, você vem aqui tirar o nosso dinheiro como pintor de salão e joga lá no São Bento?" A diretoria veio em cima de mim. E eu falei: "Se vocês ajeitarem o meu passe, eu jogo com prazer no Corinthians." Foi assim que aconteceu a minha entrada no time. Trecho da entrevista publicada no livro Rebolo 100 anos, da EDUSP, Imprensa Oficial do Estado, 2002. Jorge Amado, um dos maiores escritores do Brasil, perdão, Jorge Amado, um dos maiores escritores que o Brasil já teve, disse sobre Rebolo: "Mestre numa geração de mestres." Só por dois fatos, as palavras de Jorge e a conquista do centenário, Rebolo entraria para a história. Porém, a pedido da presidência do clube, resolveu fazer outra arte e história e criou uma nova versão do brasão, incluindo-lhe os remos e a âncora. Lourenço de Aféria conta em seu livro Coração Corintiano que o novo brasão, com os remos e as âncoras, foi inserido na camisa depois que já estava pintado no clube. O motivo mudava-se o distintivo da camisa apenas quando esta se esgarçava. O círculo virou boia,
Isso porque o Esporte Clube Corinthians Paulista também navegava em outros mares além do futebol, os esportes aquáticos. Algumas publicações trazem o ano de 1926 como sendo o ano da reformulação do brasão, outras falam em 1940. Seu neto, Sérgio Rebolo, afirma que ele modificou o brasão entre 1938 e 1940. A âncora e o remo, inclusive, já estavam na camisa em jogos de 1939. Rebolo, em entrevista concedida para o livro Rebolo 100 anos, da EDUSP, Imprensa Oficial do Estado, 2002, sugere outra data. Naquela época, no começo dos anos 1930, eu já não estava mais no time, mas mantinha a amizade com algumas pessoas do clube. Esses amigos, alguns jogadores e dirigentes, me procuraram e disseram que o Corinthians agora era também um time de regatas e que o escudo só tinha aquela bolinha com a bandeira. Um emblema simples demais, que precisava de uma melhorada. Então nós discutimos e eu dei a ideia daqueles remos da âncora. Sugeri o tema, a ideia do emblema. E pintei o distintivo na sede do clube. Havia uns medalhões onde foi pintando, sempre na mesma sequência. Um distintivo, uma paisagem, um distintivo, uma paisagem. Na arquibancada do Parque São Jorge tinha uma parte mais alta, indicando o centro da arquibancada. E lá também pintei o novo emblema. Deve estar lá até hoje, as coisas não mudam muito. Como você vê, não há como precisar a data, mas o importante mesmo não é isso. O importante é que o brasão foi atualizado há muito tempo, mas importante é que o brasão foi atualizado e ficou muito bom. Antes da atualização de Rebolo, o brasão era simples, amador até. Trazia apenas as letras C e P. Foi criado às pressas em 1913, quando o time conquistou sua vaga na Liga Paulista de Futebol. Há muita semelhança, inclusive, com o símbolo do Corinthians londrino. É notório até que a semelhança não aconteceu por acaso. Para completar a homenagem, o Corinthians, além de usar o nome do time londrino, usou sua marca como inspiração. Aqui, no caso, brasão Corinthians londrino e o primeiro brasão do Corinthians paulista. Equipe de 1944 com brasão alterado por Francisco Rebolo. A equipe campeã de 1916 utilizando as camisas com brasão que estampa a primeira arte dentro do círculo. As primeiras tentativas de mudança da arte foram em 1915, duas mudanças em pouco menos de um ano. Em 1916, aqui, vamos ver aqui, 27. Na verdade, quando o Rebolo alterou o brasão, 4 mudanças já haviam acontecido. E 28. Alguns textos afirmam que essa mudança aconteceu em 1917, mas foi em 1916, com absoluta certeza. O Coringão foi campeão invicto do Campeonato Paulista desse ano. A foto dos campeões mostra no uniforme o novo brasão. A menos que assim, eu não lembro com precisão se os primeiros jogos, mas eu acho que sim. Que os primeiros campeonatos paulistas, além de serem pontos corridos, eles eram disputados assim, 1910 e 11. Começava no ano e terminava no outro. Então, a menos que eles tinham mudado para a temporada 1917, que esse jogo de 1916 tenha sido no começo de 1917. Aí pode ser que sim. Em 1928, não, perdão, em 1916 surgiu a primeira arte no circo. Aos olhares atuais, essas artes ainda parecem feitas às pressas. 29. Hermógenes Barbuí, irmão de Amilcar, era litógrafo e teria ajudado na confecção de alguns desses primeiros escudos. Em 1919, contudo, o brasão melhorou muito. Foi inserida a bandeira de São Paulo, o nome do clube ganhou muito em visibilidade e a data da fundação teve seu merecido destaque. Depois das atualizações de Rebolo, o brasão ainda sofreu mudanças, sendo a principal a inclusão das estrelas. Em 1990, a primeira estrela, campeão brasileiro. Em 98, 99 e 2005, mais 3 estrelas, representando os campeonatos brasileiros. A quinta estrela, a maior acima das anteriores, é por conta do título do Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Rebolo, Futebol e Arte. Charles Chain, 2009. Acrílica sobre tela. Equipe B de 1903, utilizando o primeiro brasão com as iniciais C e P.
Jogador vestindo camisa com brasão utilizado a partir de 1919. E aqui, jogador vestindo camisa em 1916 com o brasão criado em 1915. Há divergência sobre a data em que Rebolo teria inserido os remos e a âncora no brasão, porque dúvidas também se estendem quanto à própria versão da introdução dos remos no clube. Segundo o livro Corinthians, o time da Fiel, o clube introduziu essa nova modalidade de esporte em 1927. Os autores ainda afirmam que Antônio Fernandes, um dos sócios, doou seu primeiro barco, além de ter colaborado com 500 mil réis para a reforma do antigo campo do Sírio. De acordo com Lourenço de Aféria, autor do livro Coração Corintiano, o remo teve seu começo em 1926, com a compra de 10 barcos usados pelo Clube Espéria. Usados do Clube Espéria. Na revista do Esporte Clube Corinthians Paulista, de 7 de setembro de 1933, ano 1, número 1, o diretor da seção de remo, Carlos Braga Júnior, narra a data de 1928. De fato, todas as embarcações que possuímos, compradas já usadas, do Clube Espéria em 1928, e, embora sempre cuidadosamente tratadas, não estão mais à altura do progresso do clube, fazendo-se necessário com urgência não só uma completa e geral reforma material da seção, como também novos barcos, pois os que possuímos são em reduzido número para os frequentadores da secção. SIC. Dúvidas à parte, o importante é que, por causa dos remos e da âncora, o brasão do Corinthians é considerado por muitos o mais bonito do mundo entre os existentes nos clubes de futebol. Isso sem dúvida nenhuma. (1913, 15, 15, 16, 19, 39, 80, 2005. E vale ressaltar que as estrelas caíram, né? Em 2011. Assim que o Corinthians foi campeão de 2011, campeão brasileiro de 2011, fez-se uma campanha de marketing para tirar as estrelas do uniforme, certo? Curtiu o Fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com quem você acha que vai gostar do assunto. Tô sempre trazendo aqui um capítulo novo da nossa história. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians!